Olá, RD Online, você está vendo a RD TV, jornal Repórter Diário, sempre trazendo para você aqui no site repórterdiario.com.br ou nas redes sociais assuntos interessantes com pessoas da nossa região do Grande ABC, para que você se informe, para que você forme opinião. Hoje, por exemplo, recebemos a Ri Horst Valende, que é superintendente da Santa Casa de Mauá, segundo tesoureiro da APAI da cidade de Mauá e presidente da ACIAN, a Associação Comercial e Industrial da cidade de Mauá. Ou seja, temos muitos assuntos aqui para abordar com o Arri. Seja bem-vindo, Arri, ao Repórter Diário. Muito obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui no Repórter Diário. Eu acho que, dentre tantos assuntos aqui, tantas possibilidades de abordagem, vamos começar falando da Santa Casa, pode ser, Arri? Porque a gente tem uma obra em andamento ali na Santa Sim. Casa de Mauá, e eu acho interessante até a gente colocar para quem nos acompanha em que pé está isso, não é? Porque a gente vivencia um momento, e eu não vejo a hora de parar de falar disso aqui, vivencia um momento delicado para a economia nacional, e isso impacta aqui regionalmente. A crise, de um modo geral, também impactou nessa obra em Mauá? O que você poderia dizer para a gente? Sim, eu vou te dizer, já que você não quer mais falar de crise, eu vou te dizer que impactou de forma positiva. Ah, e não impactou negativamente? Não foi negativamente, não. Eu preciso resgatar só alguma coisa, né? Porque a gente teve um desenvolvimento muito grande do mercado de saúde na região do Grande ABC. A chegada do Grupo DOR, né, acabou encampando vários hospitais. Que agora está finalizando, né, uma obra em São Caetano. Isso. E a gente então sentiu na Santa Casa que a gente precisava sair daquele marasmo, daquela vidinha que a gente levava há 45 anos, né, e realmente fazer a Santa Casa evoluir e se tornar um hospital de referência. Então nós fizemos por 2 anos um plano diretor do hospital, e durante esses 2 anos a gente imaginou o hospital daqui 10 anos. Onde a gente quer estar daqui 10 anos? E fizemos então o projeto, que é um projeto que passa de 6 mil metros quadrados de área para 15 mil metros quadrados de área. É mais do que dobrar o tamanho da Santa Casa, né? E há uma expectativa, aliás, de mais do que dobrar o atendimento, não é isso? Sim, o atendimento de PA ele passa a ter 3 vezes a capacidade que tinha antes. A gente atendia por volta de 15 mil pessoas, tinha um espaço para 15 mil pessoas. O espaço novo vai atingir 50 mil pessoas mês, né? Além disso, a gente prevê a construção ali, sem deixar a questão do SUS, a gente prevê a construção dentro do prédio que a gente projetou de 3 andares com leitos de retaguarda para pacientes SUS, que é um pedido do governo do estado para que a gente fizesse. Então, nós estamos indo. E o impacto positivo que eu digo é que, por exemplo, nós imaginávamos começar a obra em outubro de 2015. E acabou não dando por questões burocráticas, não conseguimos. Iniciamos a obra em abril. Quando iniciamos a obra em abril, nós economizamos mais de 15% na compra dos materiais que estavam cotados desde outubro. Porque essa crise que veio fez com que as empresas de concreto, de material de construção e tudo, elas reduzissem o preço para tentar vender. Teve um efeito dominó aí, né? E nós conseguimos, já conseguimos, se viram afetados. nós conseguimos uma redução de 15% em praticamente todo o material que a gente comprou a partir do início da obra. Até porque a obra, ela, em grande parte, é tocada com recursos próprios, é isso? Com recursos próprios. A gente vem buscando a opção de conseguir um financiamento do BNDES, mas não é tão simples, né? É um processo demorado, tudo. E a gente optou, então, por iniciar com recursos próprios. A gente tem uma credibilidade no mercado conquistada ao longo desses 50 anos. E vamos em frente, vamos ver o que a gente consegue fazer aos poucos. E no caso de recursos externos, esses recursos não são do governo federal, eles têm de ser municipais, é isso? Na verdade, são recursos federais, mas que são repassados ao município. E o município é que determina como vai gastar aquele recurso. Então, ele contrata a Santa Casa para fazer alguns atendimentos na saúde que demandam a necessidade no município, né? Então, aí o município nos paga o serviço que a gente prestou. Então, agora, é importante, a Santa Casa, essa é uma dúvida que quase todo mundo tem. A Santa Casa não pode atender SUS se ela quiser. Ela só pode atender SUS se for contratada pelo município e só pode atender aquilo para o que foi contratado.
É bom até esclarecer isso, porque de fato deve ser uma dúvida de muita gente, até era uma dúvida minha, não é? Sim. Porque eu acho que assim como eu, muita gente imagina a Santa Casa com o dever de priorizar o atendimento SUS, não é? Sim. Não, é para isso que elas foram criadas há mais de 500 anos atrás. O que acontece é que com a criação do SUS, a esquematização de toda a operação do SUS, as Santas Casas ficaram como um suporte ao sistema, um suporte de retaguarda. Então, as Santas Casas têm que ser contratadas para poder prestar o serviço ao SUS. Então, um exemplo que eu dou, por exemplo, é que a gente faz lá cirurgias ortopédicas, fazemos cirurgias neurológicas, só que o SUS não nos contratou para isso, né? Então, isso só particular e convênio. Então, o paciente SUS, que precisa de uma cirurgia ortopédica, ele aguarda uma vaga no Mário Covas, no Serraria ou no Bandeirantes, em São Paulo, que são os hospitais de referência para a cirurgia ortopédica. Então, isso é importante, porque realmente o pessoal tem dúvida quanto a isso. Diz assim, nossa, Santa Casa não atende mais SUS? Atende, mas atende aquilo que o município compra. Casos específicos, né? Casos especialidades específicos. Determinadas. Isso. Mas você diria que a gente não é de hoje, acompanha os noticiários, e muitos falam, quando se fala em Mauá, em Santa Casa, em Hospital Nardini, como os polos ali, referências, seja em momentos aí mais críticos, porque saúde, a gente sabe, é uma demanda constante, Sim. A população sempre fala sobre isso e precisa e reclama, enfim. Mas a Santa Casa, ela é muito importante para os encaminhamentos da rede pública, não só para Mauá, mas Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sem dúvida. Nós somos lá a referência para metade da cidade, por exemplo, no caso de partos, né? A cidade dividiu geograficamente as unidades de saúde, então a gestante, quando inicia o pré-natal dela em determinados UBS, ela já sabe que vai ter o neném na Santa Casa, né? Isso acontece também com pacientes que vêm de Ribeirão e de Rio Grande da Serra. Normalmente, esses pacientes são encaminhados, essas pacientes, né, no caso de parto, elas são encaminhadas ao Hospital Nardini. Mas muitas vezes lá não tem vaga, então acaba vindo para a Santa Casa. A Santa Casa absorve. Então eu diria assim que uma menor escala, para o pessoal que está nos assistindo ter um entendimento de como a Santa Casa funciona hoje para o SUS, ela funciona como funciona o Mário Covas em Santo André. A gente não atende na porta, né, aquilo que a gente chama de atendimento de porta, mas a gente dá a retaguarda hospitalar daquilo que o município necessita. Então a gente atende UTI adulto, UTI neonatal, faz os partos da cidade, tem internações clínicas, faz algumas pequenas cirurgias, fazemos 1000 mamografias por mês para o SUS. Então, 500 ultrassons por mês para o SUS, para acabar com a fila, para atender a necessidade. Até para o poder público ali, para a Prefeitura de Mauá, é um equipamento que supre, sim, de repente, carência aí, da falta de outros equipamentos na cidade. Inclusive, na visão da nova gestão, a Santa Casa comporia, junto com o Nardini, um único complexo hospitalar para atendimento ao SUS. E isso ampliaria o atendimento ao SUS? Ampliaria o atendimento ao SUS. E essa ampliação da Santa Casa, ela, você já colocou aqui, ela foi decidida no momento do Jubileu de Ouro, né, os 50 anos da instituição. Você me contava que está há 6 anos como superintendente, mas já tem 49 anos frequentando. Seu pai é um dos fundadores da Santa Casa. Hoje não se tem... onde eu quero chegar, né, na verdade, com a pergunta? Aqui no ABC a gente vê uma forma diferente de se encarar, de se olhar a Santa Casa, hoje em dia, muito diferente do que a gente vê nas Santas Casas do interior. Isso. E eu até te falei de crise, porque a gente acompanhou a crise, por exemplo, na Santa Casa de São Paulo, em algumas Santas Casas do interior, onde ainda também tem aquela história da população se envolver, ajudar, contribuir com as Santas Casas. Então eu queria que você falasse um pouco dessa diferenciação e também, pelo que eu observei aí, prestando atenção nas suas respostas, você me diria que uma nova forma de gestão também foi implementada? Vocês Sim. trouxeram algo da gestão empresarial para a Santa Casa? Isso. E isso a diferencia das demais? Sim. Então, começando, né, falando sobre a formação da Santa Casa. Nos idos lá de 1966, quando a Santa Casa foi fundada em Mauá, era o único hospital da cidade. E era praticamente o único. O Hospital Ribeirão Pires surgiu mais ou menos na mesma época, mas era particular. Ele não atendia pacientes do sistema público de saúde, né? Não existia o SUS naquela época. Então, a Santa Casa era como se fosse um hospital regional
ali de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sim, para aquela região, para aquele entorno ali. Isso. Aí, com isso, a Santa Casa se tornou aquela Santa Casa de interior que todo mundo abraça, faz campanha, tem jantar, alguém doa alguma coisa. Já teve esse aspecto. Já teve esse momento. Porém, a nossa região se desenvolveu de uma forma muito forte, né? E isso gerou diversos atendimentos hospitalares, gerou os atendimentos de convênio. Dentro das classes trabalhadoras, os sindicatos passaram a exigir o convênio médico, então o convênio médico pode ser atendido em qualquer hospital ou em quase todos os hospitais. Então, com isso, se perdeu um pouco aquela ideia de Santa Casa, do único hospital da cidade, às vezes da própria região, abrangendo 9, 10 cidades em volta, perdeu um pouco isso, né? Por outro lado, isso também fez com que as Santas Casas tivessem que pensar um pouco em gestão, né? Então, foi onde nós trouxemos realmente para dentro da Santa Casa um modelo de gestão empresarial. Eu fui provedor da Santa Casa por 12 anos, então é da entidade mantenedora, né? E no momento em que eu assumi essa provedoria, eu trouxe para dentro da Santa Casa aquilo que eu fazia no mercado, que era gestão empresarial. Então, implantamos o trabalho por desempenho, né? O mérito, desempenho, metas de trabalho, quer dizer, uma série de coisas que a gente foi trazendo, análise de custo, análise de viabilidade. Então, isso fez com que a gente esteja hoje numa situação diferenciada em relação a diversas Santas Casas, como você citou, a de São Paulo. O nosso endividamento é bastante baixo, ele não atinge um mês de faturamento nosso. Eu posso até passar aqui, olha, o faturamento da Santa Casa de Mauá em 2016. Em 2016, a Santa Casa fechou com um faturamento de 80 milhões de reais. E o endividamento não atinge um mês disso daqui. Não atinge. Atinge hoje 6 milhões de reais. Tá. O endividamento bancário, com fornecedores. A gente vê, infelizmente, a gente vê Santas Casas que às vezes devem 2, 3, 4 anos de faturamento, né? Que é uma coisa virtualmente impagável. Nós temos um endividamento administrável, a gente busca sair desse endividamento. Hoje, uma parte desse endividamento se dá por questão da obra, né? Mas temos a gestão eficiente, graças ao trabalho de todos. Visualizam aí negociações para resolver isso aqui? Sim. Todas elas são administráveis. Entendi. Agora, no jargão jornalístico, né, o Arri já me deu 2 possibilidades aqui para entrar nas outras 2 áreas, né? Falar da APAI, falar da ACIAN, ao falar do teu lado empresário, né, e disso ser implementado na Santa Casa, mas eu vou puxar para a APAI, porque você falou também do relacionamento prefeitura com a Santa Casa e do papel dessa nova gestão de Mauá também na Santa Casa, da visão que ela tem aí do complexo Nardini Santa Casa, mas essa nova gestão de Mauá também imprimiu algo novo na APAI de Mauá. Foi fechado um novo contrato, é isso? E o que muda com relação aos contratos anteriores? Isso. Bom, primeiro é importante dizer que a APAI é um trabalho de abnegados, né? Não só dos envolvidos na gestão da APAI, como também das pessoas envolvidas no trabalho da APAI, os professores que lá participam, as pessoas que trabalham ali na administração da APAI. É um trabalho de abnegados, é uma coisa fantástica e é um trabalho que tem que ser mantido, que tem que se trabalhar para se manter sempre. E com a nova gestão, a APAI de Mauá, pela primeira vez, passa a ter um contrato, um convênio com a Prefeitura de Mauá de 2 anos. Antigamente durava quanto tempo? Era um convênio de 1 ano. Era anual. Então, essa renovação anual atrapalhava muito, porque normalmente cai no final do ano, então você tem problemas, dificuldades para gerar documentos, para fazer o processo todo. E às vezes eu não sei se é o caso, eu vou pegar um exemplo aqui. É mais ou menos como o aluno que tem bolsa de estudo e chega no final do ano, tem aquele problema para resolver documentação, e aí às vezes fica os 2 primeiros meses do ano sem receber. Exatamente. É mais ou menos isso? Exatamente isso. Você vê que, por exemplo, o nosso convênio foi fechado dia 16 de fevereiro. Nós ficamos 1 mês e meio sem recursos da Prefeitura, e a gente está indo buscar esses recursos em atividades, em eventos que a APAI realiza. E os recursos públicos para a APAI de Mauá representam quantos % aí do que é necessário para gerir a Representam por volta de 75%. Então é significativo. Uma outra parte vem do governo federal, tem uma pequena parte também que vem do governo estadual, e a gente acaba complementando
essa receita com eventos. Então a gente faz lá o brechó chique, né, para arrecadar recursos, fazemos a macarronada, a feijoada, e tudo isso gera um bom retorno para a APAI. Para nesses momentos aí de isso, para complementar a verba que precisa. Agora, Arri, com esse novo contrato, essa nova perspectiva, há também uma projeção aí de melhoria no andamento das coisas na APAI? Isso muda na prática o quê? Na prática, isso auxilia a gente a trabalhar com um orçamento mais próximo do necessário. Né? São 280 crianças. 280 crianças. Algumas, por exemplo, tem que ter 2 professores vinculados a uma única criança. Né? Então, o gasto realmente é muito grande. O gasto não, desculpa, o investimento. O investimento realmente é bastante grande. Isso faz com que a gente, com o convênio novo, a gente tenha uma liberdade um pouquinho maior para gerir, né, o recurso. E estamos fazendo alguns trabalhos lá. Agora, essa semana mesmo, viu a necessidade de refazer o calçamento, as calçadas internas. Então, já vamos trabalhar nisso também. Falar em ampliar o atendimento é complicado hoje. É difícil, porque a gente teria a necessidade de ampliar as salas de aula, ou mais salas de aula, e que o recurso hoje ainda não é o suficiente. Não é suficiente. Mas nessa parceria com a Prefeitura, parece que vai haver uma mudança também no atendimento. Vocês trabalhavam com profissionais encaminhados pela Prefeitura, só da área da educação, é isso? Não. É assim, o recurso que vinha da Prefeitura, ele só podia ser utilizado para profissionais de educação. São professores contratados pela APAI. Não são encaminhados pelo poder público. Não, são professores contratados pela APAI. E eles só podem ser remunerados, só podiam ser remunerados esses profissionais de educação. Só que a gente tem necessidade na APAI dos profissionais de saúde. Né? O psicólogo, o odontólogo, auxiliar, o fisioterapeuta. Então, tudo isso era uma dificuldade muito grande para gerar recurso para custear. E foi incluído nesse convênio agora. O convênio incluiu esses profissionais de saúde. E cabe dizer que a Prefeitura disponibiliza um dentista e um odontólogo uma vez por semana para fazer atendimento aos alunos da APAI. Então tá aí, olha, essas são as novidades da APAI de Mauá. E no caso da ASIAN, aí a gente volta, começamos falando de crise, vamos terminar, né? No caso ali no começo a perspectiva era mais animadora, mas a gente fala sobre a expectativa de retomada do desenvolvimento econômico para a região. Muitas cidades precisam encontrar uma nova vocação. Aí, no caso de cidades que perderam muito, né, por conta do envolvimento aí da cadeia relacionada à indústria automobilística, como Santo André, São Bernardo, e a busca por uma nova vocação. A gente fala muito da história do Parque Tecnológico. Mauá tem um polo industrial muito interessante, não é? E a gente tem visto a cidade passar por transformações nos últimos anos, tanto no setor imobiliário quanto na ampliação do comércio. Isso prevalece, isso estacionou um pouco, ou estacionou muito. E como que a ASIAN vem trabalhando junto aos associados para a retomada desse crescimento, desse desenvolvimento? Bom, Mauá já foi a cidade da porcelana também. Né? É isso, já durante teve sua muito vocação. tempo foi a cidade da porcelana. Hoje ainda temos indústrias de porcelana, mas que não são mais representativas a ponto de se chamar a cidade. Vamos dizer que outras cidades ganharam esse status. Exatamente. Então, tomaram esse status. Mas, de qualquer forma, a gente tem hoje o polo petroquímico, a gente tem o polo industrial do Sertãozinho. Nós somos praticamente a única cidade do ABC que tem espaço para crescer em indústrias. Tem áreas disponíveis para crescimento de indústria. E a logística agora proporcionada pelo Rodoanel? É o que eu ia dizer. O Rodoanel colocou Mauá no mapa. A gente dificilmente, às vezes a gente falava que era de Mauá, o pessoal diz assim, mas onde fica Mauá? A gente diz, ao lado de Santo André. Hoje não, hoje a gente fala que é Mauá, o pessoal diz, aquela que sai do Rodoanel ali, que passa pelo Rodoanel. Quer dizer, o Rodoanel pôs Mauá no mapa e colocou Mauá no segmento de logística. Eu creio que nos próximos anos Mauá vai se destacar pela área de logística. Né? Temos empresas tchecas se instalando em Mauá, empresas de imóveis hospitalares instaladas em Mauá. Então, isso é bastante importante. O que acaba gerando, creio eu, como eu falei do mercado imobiliário, a gente acompanhou muito também o crescimento de Mauá e Diadema,
muitos prédios foram erguidos ali, em Diadema, Sim. até por conta da proximidade com o Jabaquara, com o metrô e tal. Isso deu uma estacionada, obviamente, a gente já recebeu profissionais do setor aqui, mas de repente a chegada dessas indústrias vão atrair também, né, os trabalhadores e tudo, e o mercado imobiliário vai reaquecer. Vai reaquecer. Eu acho que Mauá, por exemplo, carece de hotéis. Uhum. Né? A gente carece de... A gente tem muita visita de negócio em Mauá, onde o visitante fica em Santo André, por causa da estrutura de hotelaria. Mas, falando de ASEAN, né, como a gente estava falando, eu assumi a ASEAN agora, semana passada, e eu venho da direção anterior. Eu era diretor adjunto da outra gestão, e foi feito um grande trabalho, né, dentro do empresariado mauaense. Então, hoje, eu assumo com o desafio de manter o que foi feito e tentar avançar. Incrementar. Onde nós vamos avançar? Eu já tenho um compromisso com o delegado da Receita Federal em Santo André, que vai fazer uma palestra para os nossos associados em Mauá, falando do assunto que o empresariado achar que é melhor. Então, se for impostos ou tributação, gestão, ele pode falar sobre vários assuntos. Então, essa palestra está para ser marcada agora para maio já, coisa rápida. Além disso, a gente sente necessidade em Mauá de capacitar o funcionário para o comércio, né, para o comércio, para o serviço. O atendimento. Então, com isso, nós vamos fazer um programa de capacitação de funcionários para ajudar os nossos associados a ter um empregado melhor. Sim. Né? E a outra área é tentar trabalhar na área de gestão. É a minha área de origem, né? Eu sou gestor há muito tempo e eu busco isso dentro das empresas que eu trabalhei a vida toda. E hoje eu busco isso dentro da Santa Casa. Então, a ideia é levar para o empresário a experiência de gestão. Não importa que ele tenha um estabelecimento com um funcionário, ele precisa de uma gestão eficiente ali. E muitas vezes ele perde algo que está embaixo dos olhos dele e ele não está percebendo. Então, vamos fazer algumas reuniões, alguns cursos, algumas capacitações empresariais em gestão para ajudar o nosso associado a crescer. Então, o que a gente quer com isso? Você falou de crise. Nós queremos mudar o ciclo vicioso que nós estamos para um virtuoso. Uhum. Porque eu capacitando o empregado, ele vai trabalhar melhor. Eu capacitando o empregador, o empresário, ele vai gerir melhor. Isso vai gerar trabalho e renda na cidade. Sim. E vai começar a rodar essa roda da economia. Soluções que tá criativas. que está começando a parar. Aí você tira o S, o crise e vira CRI. Exatamente. Vamos em frente. Porque datas importantes para o comércio estão chegando aí, né? Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos tradicionalmente, a ASEAN faz a campanha de Natal. Uhum. Né? Esse ano não sei se vai dar tempo de a gente fazer a campanha do Dia das Mães e dos Namorados. Mas se der, nós vamos fazer alguma coisa assim. Tá, já pensando também. Já pensando. A campanha de Natal já está em andamento, porque precisa de registro na Caixa Econômica Federal, precisa de uma série de coisas para a gente poder dar um carro, para dar algum prêmio. Acho que as datas mais importantes são essas, né? Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e o Natal. Sim. São as mais... E o que preocupa muito a gente da ASEAN, né, nós que dirigimos a ASEAN, é ver, às vezes, a perda do consumidor, que me desculpe, Santo André, né, mas perder o consumidor nosso para Santo André. Eu tinha até essa pergunta, porque eu estava outro dia falando sobre o comércio em São Caetano, e São Caetano sempre teve essa característica, né, do morador não comprar na cidade. Sim. Do centro de São Caetano viver ali momentos de períodos, né, ociosos, porque vai para São Paulo ou vem para Santo André. Isso. E eu ia perguntar justamente se o morador de Mauá ele tem adquirido mais o hábito de permanecer, de comprar em Mauá. Está melhorando. Né? A chegada de comércios maiores, de grandes empresas, tudo, melhorou um pouco o consumo em Mauá. Mas ainda está aquém. O consumidor de Mauá ele vem muito para Santo André, para ir nos shoppings, para ir nos cinemas, tudo, e a gente precisa criar esse hábito, quer dizer, tirar esse hábito, volto a dizer, que me perdoe em Santo André, mas eu preciso manter o meu consumidor em Mauá. Né? Afinal de contas, como é o lema da ASEAN, a ASEAN é a casa dos empresários mauaenses. Então, nós temos que lutar para que esses empresários consigam manter o consumo dentro da cidade. Então, aí, né, valorizados, eles conseguem também proporcionar essa atração
do consumidor. Está aí um desafio, né? O desafio. Um enorme essa desafio. Tua gestão. Um enorme desafio. Obrigado por ter vindo, Arri. Eu que agradeço a oportunidade, contem sempre conosco. Então, olha, eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez ao Arri Horst Valende, que é superintendente da Santa Casa de Mauá, segundo tesoureiro da APAI mauaense, e como nós acabamos de conferir, nessa última etapa do bate-papo, acaba de assumir a presidência da Associação Comercial e Industrial de Mauá. Obrigado pela tua atenção. Você sabe que aqui na RDTV você confere sempre esses bate-papos focados aí no dia a dia dos nossos 7 municípios. Você pode conferir tudo em reporterdiario.com.br, tem também o Facebook Jornal Repórter Diário, onde quase que diariamente nós temos também lives, bate-papos ao vivo com políticos, com empresários, com personalidades aqui da nossa região. Obrigado de novo. Eu que tem agradeço. Algum recadinho final? O meu recado é aquele que a gente começou falando, assim, vamos parar de falar em crise. Né? Se a gente fala em crise, a gente puxa isso, vamos trabalhar, vamos fazer um trabalho, mudar o padrão mental da gente. Tá Obrigado bom? mais Muito uma obrigado. vez. Valeu, gente. Até a próxima.